Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É deste modo que São Paulo, o apóstolo, saudava as comunidades e os bispos das comunidades a quem ele dirigia as suas epístolas. E hoje, dia 25 de janeiro, celebramos a festa da conversão de São Paulo. O calendário romano dedica 2 dias para celebrar São Paulo. Hoje a sua conversão é dia 29 de junho, ladeado com São Pedro Apóstolo, a solenidade de seu martírio. A igreja se veste de vermelho, pois celebra o cofundador da Igreja Católica. A Igreja Católica foi fundada sobre a fé de Pedro e de Paulo. Pois bem, hoje celebramos a conversão de São Paulo. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, como ele próprio saudava em suas epístolas. Quero meditar na homilia de hoje o testemunho da vida de Paulo, dado por ele mesmo, que está espalhado em suas epístolas. Em algumas delas podemos então ver a obra de conversão de Deus na vida deste homem, sem dúvida alguma, o primado da graça sobre a miséria humana. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 13 ao 17, ele diz assim: certamente ouvistes falar de minha conduta anterior no judaísmo. Então foi judeu, filho de judeu, dirá, fariseu, quanto à lei, irrepreensível. E logo ele diz aos Gálatas: como eu perseguia com violência a igreja de Deus e procurava destruí-la. Não era apenas judeu, não era apenas zeloso da lei, fariseu, um grande rabi dedicado ao estudo da Escritura e ao ensino da mesma. Não, ele era também um perseguidor da Igreja de Cristo, que eles viam ali como uma seita que nasceu dentro do judaísmo e que negava os fundamentos da fé judaica, pois declarava que Jesus era o Messias crucificado. Para os judeus, isto era um escândalo, algo inconcebível. Então ele era um perseguidor. E aqui dizia, perseguia com violência. Era um homem violento. Procurava destruir a igreja de Deus. Perseguia e procurava destruir a Santa Igreja. Dizia, avançava no judaísmo mais do que muitos da minha idade. Então era um homem zeloso, dedicado, extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas quando aprove a Deus, que me escolheu desde o ventre materno e me chamou pela sua graça. E me chamou pela sua graça. O seu evangelho será o evangelho da graça de Deus, que venceu o seu pecado pessoal, que venceu a sua miséria. E pela experiência que ele tem da graça de Deus, é esta graça que ele anuncia em seu evangelho. Seu evangelho será, portanto, denominado o evangelho da graça. Continua.
Deus que revelou o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Então aqui está bem caracterizado a sua missão. Ele vai pregar aos gentios. Pedro prega aos judeus. Então será o acordo feito entre os dois na igreja nascente. Um será o apóstolo dos judeus, que recebeu esta graça para os judeus, e ele foi reconhecido como apóstolo que recebeu a incumbência de levar o evangelho aos gentios, os pagãos, que não pertenciam a Israel, ao judaísmo. Quando Cristo se revelou a ele, imediatamente não consultou nem carne nem sangue, expressão bem semítica, não é? Nem foi a Jerusalém para que os apóstolos antes de mim, diz ele, mas parti para a Arábia e em seguida voltei outra vez a Damasco. Na Arábia ele passou 3 anos estudando, revendo todos os seus estudos, revendo toda a sua experiência de vida, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a ser de Cristo, aprendendo a ensinar, aprendendo a vida nova, aprendendo a vencer suas fraquezas, suas misérias, por meio do exercício das virtudes cristãs, crescer em fé, em esperança, em amor, se preparando, se formando para voltar depois e pregar com poder, com força, com parresia o evangelho da graça. Então Paulo se converteu imediatamente. Nosso Senhor apareceu para ele, se converteu como um raio? Não. Teve essa experiência com Cristo, mas ele foi passar pelo seu tempo de noviciado com Cristo, aprofundando a sua vida espiritual, aprofundando a sua fé, seus estudos, praticando o novo mandamento do Cristo, progredindo no conhecimento de Cristo. Depois volta a Damasco e toma daquele ponto que ele não seguiu. Ele foi para lá para perseguir os cristãos. Agora ele vai pregar o Deus, o Cristo que os cristãos adoram. 1 Coríntios 15, 9 a 10, temos ele novamente se referindo ao seu testemunho pessoal de conversão. Pois eu sou o menor dos apóstolos. E aqui, Paulo é um nome grego que quer dizer pequeno. Um homem de baixa estatura. Quer dizer, um homem menor. Menor que os outros homens. Um homem pequeno. Então ele fala, eu sou o menor dos apóstolos, Paulo. Então ele assumiu o nome de Paulo. Seu nome era Saulo, que vem de Saul, rei Saul. Mudou de nome para o nome Paulo. Eu sou pequeno, sou o menor dos cristãos, o menor dos apóstolos. Nem sequer mereço ser chamado apóstolo, nem mereço ser chamado apóstolo. E vai dizer o motivo, porque persegui a igreja de Deus. Ele será profundamente marcado por essa sua vida pregressa de pecador, não é? De ódio a Cristo, de ódio à fé cristã, de ódio à igreja, pessoas que ele perseguiu, pessoas que foram encarceradas por causa dele, até mesmo mortas por causa dele, pessoas que morreram e ele aprovou a morte dessas pessoas. Então isso vai marcá-lo muito. Sua vida antes de Cristo, de pecador, e sua vida depois de Cristo, na busca da santidade e de emenda dos seus erros da vida pregressa. Persegui
a Igreja de Deus, mas pela graça de Deus, novamente, a graça, estou dizendo que em Paulo há a vitória da graça de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu com a sua graça, derrubou por terra seu orgulho, sua soberba, seu apego à carne, e o venceu. Foi vencido por nosso Senhor Jesus Cristo por meio da espada da graça de Deus, que primeiramente fere, machuca, corta na carne, depois estanca a ferida, cura e faz florescer em dons e virtudes. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, né? Aceita o seu chamado, aceita a sua vocação, aceita a graça de Deus agora em sua vida. Vai dizer, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Quer dizer, não foi jogado pérola aos porcos. Ele aproveitou, como diz Santo Agostinho, a graça de Deus bate à porta do nosso coração quando ela passa a bracear. Pois pode chegar o dia que ela não volte mais. Paulo abraçou a graça de Deus, permaneceu na graça de Deus, perseverou na graça de Deus e viu os frutos. Vai dizer, em mim a graça de Deus não foi inútil. Quantos recebem a graça de Deus e desdenham e abandonam? Recebem a graça de Deus hoje, daqui a 15 dias já abandonaram, voltaram atrás, voltaram ao pecado, à vida velha, às velhas práticas, não perseveraram. Temos então em Paulo a perseverança de um homem, a luta de um homem. E como ele travou lutas, como ele foi perseguido. Uma nota grande de sua vida é a perseguição. Perseguido pelos judeus, que era judeu, agora prega contra o judaísmo. Perseguido pelos cristãos, porque era judeu e agora quer ser cristão. Perseguido pelo Império Romano. Rejeitado, odiado por tudo e por todos. Mas ele continua firme em sua missão. Não vai ficar chorando suas pitangas. Não. Ele vai oferecer a Deus seu sofrimento por causa das marcas que ele traz em sua vida. Eu era um perseguidor. Estou aqui por graça. Não tenho mérito nenhum. Não tenho merecimento nenhum. Tudo é a graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai dizer então, pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles. Então ele trabalhou mais que os apóstolos. Ele não merece ser chamado apóstolo. Ele é Paulo, ele é o menor de todos. No entanto, trabalhou mais do que todos os outros. Justamente por essa marca, pela ferida do pecado em sua vida. Trabalhou então mais do que os outros. Sentia que devia trabalhar mais do que os outros, ser mais zeloso, mais dedicado, ganhar mais almas do que os outros, não perder tempo nenhum, mas trabalhar para a sua salvação e para a salvação de o maior número de almas possível. Trabalhei mais do que todos eles e os outros. E vai dizer, não eu. Ele não se orgulha, ele não vai ser soberbo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo foi invadido pela graça de Deus, tomado pela graça de Deus. E quis viver nessa graça de Deus para sempre, para sempre.
até o final de sua vida. Que testemunho eloquente, poderoso para nós. É o nosso Pai da fé, né? Estamos falando com o nosso Pai da fé. Eu digo, estou falando do meu amigo, que tenho ele, a minha direita, ladeado de mim, São Paulo, que me acompanha nesses anos. Como tenho aprendido com São Paulo, esse meu tempo também de oração e de estudo, como tem me alimentado de seu testemunho, de suas epístolas, de seus ensinamentos. Nossa amizade tem crescido a cada dia. Também quero, como ele, viver na graça, estar na graça, morrer na graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, um modelo, né, a ser imitado. Não está morto, está vivo conosco, ressuscitado da glória de Deus, companheiro meu de caminhada, e quer ser seu também. Se já não é, convide-o a fazer parte de sua vida. Seja devoto de São Paulo. Aprenda o Evangelho da Graça que ele nos anunciou. Outro testemunho, Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 11. Se alguém julga poder confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, que é a tribo de Saul, né? Saul era, no Velho Testamento, da tribo de Benjamim. Hebreu, filho de Hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quer dizer, radical, zeloso pela lei. A lei pela lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele não vai mentir quem ele foi. Todos viram, era um pecador. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, a lei pela lei. Depois ele dirá no Evangelho, né? A letra pela letra mata. Não vai ser a lei que vai trazer a salvação, mas será a graça de Deus. É Cristo que gera na alma do cristão a graça de Deus. É isto que salva e santifica. E a graça produz santidade de vida. Santidade de vida. É nisso que ele vai firmar a sua existência, a sua pregação, a sua teologia, os seus estudos, a sua filosofia de vida, na santidade que é gerada pela graça de Deus. Quando Paulo fala a graça de Deus, em outras palavras, ele fala a santidade que advém da graça de Deus. Não da carne, nem do sangue, nem do zelo da lei, mas da graça de Deus. Irrepreensível quanto à lei, mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, sua vida dedicada ao judaísmo, antes era lucro, agora é perda. Então, antes de Cristo, acontece uma ruptura total com o passado. Não há mais passado. Agora é Cristo. O que importa é a vida adiante. Está adiante de mim. Sigo, vai dizer ele, como um pugilista, dando socos no ar, vou adiante, não volto atrás. Não vai regressar mais atrás. E sua decisão, formulada pela graça de Deus, está resoluto em seguir a Cristo e ser de Cristo e viver na graça. Mas ainda considero tudo uma perda diante da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Então, perdeu tudo e todos, não é? Perdeu tudo. É preciso perder tudo para entrar no reino dos céus, o que ensina nosso Senhor, e ele vai perder tudo e vai considerar como lixo tudo que perdeu também, em comparação à riqueza de Cristo, de ganhar a Cristo e ser encontrado
nele. Quer dizer, Cristo revela o homem, o verdadeiro homem, uma expressão de São João Paulo II, não é? Então, Cristo revelou a ele quem ele é de verdade. Ele se encontrou em Cristo, o homem eterno, e agora vive para este Cristo e com este Cristo que está enraizado nele. Então agora ele é um vaso de Cristo, de Deus, a converter o judeu, a converter não os judeus, mas os gentios, os judeus se perdem, né? A converter os gentios. E vai desenvolver este ministério com uma maestria, com um poder sem igual, né? Ele vai dizer, e fiz tudo por todos. Ele vai, de fato, consagrar toda a sua vida nessa missão honrosa de atrair almas para Cristo. Não por minha própria justiça, que vem da lei, mas com a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, baseada na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sentimentos, dos seus sofrimentos. Aqui diz os exegetas, não dá para aprofundar, né, pelo tempo pouco que temos, trata de ser um hino que era cantado naquela época, foi melodiado e os cristãos cantavam esta estrofe, não é? Que diz assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, ter comunhão com os seus sofrimentos. Olha aí, muito cristão que não quer saber do Cristo crucificado. Vamos tirar os Cristos crucificados dos altares das igrejas, né? A missa não é o sacrifício da cruz. Olha aí, comunhão com os sofrimentos de Cristo, configurando-me com a sua morte. Olha, morrendo com Cristo. Olha aí, Santa Missa, sacrifício, participar da morte de Cristo de modo ativo, na esperança de alcançar a ressurreição dos mortos. E na terra o cristão tem uma vida crucificada. Há quem diga que Paulo tinha as marcas de Cristo, né? Seu corpo, seu físico. Propósito, para fazer aqui uma propaganda. O melhor livro sobre o apóstolo Paulo, escrito pela pena do padre Joseph Osner, Paulo de Tarso, vale a pena. Esse livro que desabrochou em mim este grande amor pelo apóstolo Paulo, uma obra maravilhosa, vale a pena, da editora Quadrante. Padre dedicou a sua vida a escrever este livro. Viajou para os lugares que Paulo esteve e, de fato, você vai conhecer muito São Paulo por meio desta obra. Vale a pena. Uma obra espiritual, literária, teológica, muito necessária para o nosso aprofundamento cristão, sem dúvida. Vou deixar aqui diante de mim. E em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, finalizando. Não se trata mais dos testemunhos que ele vai deixar nas epístolas sobre sua conversão, mas para mim é uma palavra muito importante, uma palavra que tem me acompanhado há anos, desde o tempo dos seminários, desde o tempo do início da minha vocação, do meu chamado, e que eu acho a parte mais linda das epístolas de São Paulo apóstolo. E eu incorporei cada palavra deste testemunho de Paulo em minha vida,
E quero finalizar este dia tão lindo, esta festa tão gloriosa que é a conversão de Paulo, que possa inspirar você uma busca mais profunda da sua conversão, de viver na graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículos de 19 a 20. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A minha vida, a partir de agora, na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que por mim se entregou. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Já não sou eu que vivo, Cristo que vive em mim. A minha vida presente nesta carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e que por mim se entregou. Esta era a fé do apóstolo Paulo. Era nisso que ele cria. E era nisso que ele punha todo o seu foco, todo o empenho da sua vida. Que nós também possamos seguir este belíssimo exemplo, este fortíssimo e poderosíssimo testemunho. Assim seja. Amém. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz dia do apóstolo Paulo. Viva na graça de Deus. Deixe seu like, compartilhe este vídeo, ative as notificações, se inscreva no canal se não é inscrito. Obrigado por ter ficado até o final. Amém.